Por exemplo, recentemente você comentou a alta do IOF para empréstimos foi anunciada às 5h30 da tarde. Numa sexta-feira. Não, válida no dia seguinte de manhã. Não era numa quinta-feira. Uma quinta-feira, perdão. Na quinta-feira. Isso, numa quinta-feira à então, noite. Os times de tecnologia passaram a noite toda adaptando os sistemas, porque no dia seguinte de manhã você já tinha que cobrar o IOF correto, você não poderia cobrar o IOF errado. E a alíquota mudou literalmente da noite para o dia, né? Então, assim, eu acho que você acaba desenvolvendo uma capacidade de focar no... É um problema de emergência, vamos resolver já. É um problema que tem que pensar mais, mas você vai dividindo o seu dia de acordo com essa... Essa decisão do IOF, além de transformar algo que deveria ser só regulatório para um arrecadatório, ou seja, dentro desse desespero do governo fiscal, mas a forma como foi feito, ou seja, anuncia numa quinta-feira com o mercado fechado para valer a partir do dia seguinte, é esse tipo de coisa que irrita e que piora o ambiente de negociação no país? Porque o governo poderia falar, olha, vai entrar em vigor daqui a 10 dias. Para um governo que está quebrado, não sei se esses 10 dias fariam diferença, até porque está tendo que retroceder na maior parte das medidas em relação ao IOF. O Congresso ameaçou, inclusive, um decreto legislativo para assustar completamente. E se susta, tem efeito retroativo, que é pior ainda. Nem o governo conseguiu se defender disso. Ficou a Fazenda falando uma coisa, o presidente falando outra, o apoio, a base política dele, do partido dele, reclamando da Fazenda. Ou seja, é esse tipo de coisa que piora o ambiente, que poderia ser mais bem, digamos, decidido? Eu acho que o IOF, na prática, né, num país que tem, como a gente sabe mesmo, custo de crédito tão alto para as companhias, né? Pelas questões que a gente já discutiu aqui. Que você conhece de perto a realidade delas? Você colocar um custo adicional ao tomador de crédito, porque, obviamente, que o IOF é um imposto que o contribuinte é o tomador. Quer dizer, não é nem um imposto que o banco, o contribuinte, ele vai repassar isso para o tomador. Não, o contribuinte é o tomador. O banco apenas arrecada aquele tributo e manda para o... Então, é um recurso, é um tributo que, obviamente, cria distorções na intermediação financeira, né? A melhor prática mundial... já que a intermediação financeira é uma atividade meio, não é uma atividade fim, é você não tributar essa atividade e tributa só a atividade fim, porque no fundo você está tributando a cadeia como um todo. Claro. Né? Mas não foi a prática que a gente adotou, a gente se adapta. Como você disse, já teve... Você passou a noite, seu pessoal da TI passou a noite inteira para resolver essa questão, é isso? Sim. Não, a noite inteira e no início da manhã, em alguns casos ainda manual, mas depois ao longo da manhã funcionou tudo. E é isso que eu falei, assim, se você pegasse talvez para um banco alemão ou japonês, ele não teria essa capacidade, porque ele nunca teria imaginado na concepção do sistema de tecnologia que ele teria que deixar uma flexibilidade para você mudar a alíquota. Como a gente já vem do ambiente, como eu te disse, de 30 a 40 anos de instabilidade econômico-financeira, né? Você já constrói de uma maneira que você possa ter essa flexibilidade. Bom, então voltamos à primeira pergunta e à sua primeira resposta. Aula prática de como que o executivo brasileiro precisa se preparar diante da realidade brasileira, é isso? É isso. Você tem que deixar uma brecha para mexer no sistema e ele tem que funcionar em nem menos de 24 horas, porque o governo pode sair com uma ideia dessa às 5h30 da tarde e no dia seguinte o bicho pega. Você é uma entidade regulada, né? Então, obviamente, você não tem como... Você tem que cumprir, obviamente. Não só a entidade regulada, como, obviamente, é uma lei. Então, tem que ser cumprido. Não há opção de não cumprir. Como é que você gostaria que fosse seu dia? Então, o que poderia ser de coisas que, digamos, vou pensar num negócio. Quando eu ouço empresários do setor produtivo aqui, eles dizem assim, eu gasto muito tempo resolvendo problemas tributários, resolvendo problemas de política interna da empresa, porque essa é afetada por decisões, por exemplo, tem que contratar mais isso, mais aquilo. Questão trabalhista, por exemplo. Eles estão reclamando, todos estão reclamando, porque houve um retrocesso imenso. Sim. Eu conversei recentemente com o ex-presidente Temer, o próprio Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista lá atrás no Congresso, na Câmara, ele disse que o retrocesso é um negócio fenomenal. E todos esses empresários me dizem o seguinte, eu gostaria de estar pensando nos produtos, eu queria desenvolver o produto, apresentar um produto melhor, ou seja, ou uma estratégia melhor de inserção do produto dentro do mercado, ou seja, o que imagino foi o que motivou a lançar o negócio. Como ganhar da concorrência, como ter um produto mais competitivo. Exatamente. Sabe? Como é que você gostaria que fosse seu dia? E tem outra, né? Assim, aí é uma questão que acho que
vamos dizer, passa por diversos governos. Desde que eu trabalho, todos têm uma predileção por tributação do sistema financeiro, independente de... Sim. Agora, eu acho que, vamos dizer, o sistema financeiro é uma das grandes... vamos dizer, um dos ativos que ele agrega à economia é a correta alocação dos recursos. Essa é a principal função de qualquer sistema financeiro. Né? Quer dizer, você tem de um lado o poupador, você tem do outro lado pessoas que têm ideias, projetos, sonhos, necessidades de consumo, de produção, e o banco coloca esses dois mundos em contato da maneira mais eficiente possível. A maneira mais eficiente possível, do meu modo de ver, é se essa decisão for levada por uma análise pura e simples de risco, de liquidez e de prazos. Toda vez que essa decisão é levada por uma análise de tributos e não de risco, a alocação fica imperfeita. Porque você fala assim, estou emprestando aqui ou ali, talvez porque tem uma tributação menor ou porque esse instrumento é mais isso ou mais aquilo. Então, é um fator externo mexendo em decisões que deveriam ser apenas isso. internas. E aí, independente de capacidade de um de outro, a gente pega assim, vai no mercado privado, tem muita gente muito bem preparada. Na indústria de fundos, tem milhares de fundos. Você vê que muitos vão mal, outros vão bem. Por quê? Porque ninguém sabe o futuro, mas são milhões de cabeças pensando. Então, quando você tem um corpo só, que é estatal, impondo mais tributos, né, a chance de ele estar errado é enorme, porque é uma cabeça só. Mas